boa noite, porque já é noite. Vamos iniciar nosso último painel aqui do MoveOn. O painel Tecnologia, Crédito e Futuro do Agronegócio, destravando oportunidades inexploradas. Chamando ao palco para compor esse painel, Fabrício Pezente, fundador e CEO da Thrive. Seja bem-vindo, Fabrício. Carolina Vergetti, diretora-geral da TM Digital, divisão tecnológica do Grupo Terra Magna. Seja bem-vinda, Carol. E como apresentador e fazendo a abertura desse painel, Fernando Pimentel, diretor executivo da Agrométrica. Seja bem-vindo, Fernando, o palco é seu. Bom, boa tarde aos que estão presentes aqui. Obrigado pela organização, pelo convite, pela Maíra, né, da Conacred, o pessoal do MoveOn. Eu queria colocar aqui um slidezinho inicial nosso, que é para fazer um pano de fundo para quem não é do agronegócio, não conhece o agronegócio, mas a gente entender as relações jurídicas, operacionais de crédito, para que vocês tenham uma leitura e que a gente tenha aqui como um ponto de partida da nossa conversa. A gente vai travar aqui uma conversa muito informal, então a gente tem que ter um ponto de partida aqui. A ideia desse slide é representar para vocês como existe o fluxo de recursos, como ele é o fluxo de recursos dentro do agronegócio para financiar a safra, os formatos adotados e também as dimensões que já foram apresentadas no painel do Davi e da Maíra, que foi o painel número 4 da sessão anterior, onde a gente tem ali em torno de 5 milhões de produtores rurais nesse país, numa capilaridade operacional enorme, né, dada a dimensão continental do país. Esses produtores trabalham com diversas culturas. O Brasil tem a maior diversidade de produção agrícola, entre grãos, fibras, frutas, hortifruti, enfim, naturezas operacionais bastante diferentes, riscos diferentes, né? Então, uma complexidade muito grande trabalhar com o produtor rural. Outro aspecto importante que foi abordado também pelo Davi e pela Nancy, o tamanho das operações. São produtores rurais que operam no modal da pessoa física, né? Mas atingindo cifras de 30 milhões, 40 milhões, nós temos produtores de 1 bilhão de faturamento por ano, e isso daí envolve um volume enorme de contratos, são áreas separadas, lavouras, às vezes em municípios ou estados separados, então gera uma complexidade operacional muito grande para quem opera o crédito, né? E vale lembrar que nós estamos aqui atuando a partir do mercado financeiro de capitais, um volume de crédito para os produtores rurais que não chega a 50% da necessidade de custeio das safras brasileiras. Isso mostra que o caminho do recurso passa em grande parte pelo crédito comercial. Então, empresas de fertilizantes, sementes, defensivos, bioprodutos, passando ainda por intermediários como trading, cerealistas, cooperativas, distribuidores de insumos, formando uma teia, né? Uma matriz de crédito que só existe no Brasil. Não existe em outros lugares do mundo, inclusive a Argentina, Estados Unidos, Canadá, são países que apresentam uma operação de crédito muito mais simplificada. Esse modelo matricial de crédito que temos aqui, ele se explica por um fator. Nos Estados Unidos, quem financia é banco, no Canadá, quem financia é banco, Europa, idem, Ásia também, mas no Brasil nós temos que compartilhar o financiamento em grande parte pela área comercial, ou seja, empresas não reguladas pelo Banco Central, que operam cifras astronômicas. Nós temos cooperativas aqui como Coamo,
Cevale, são cooperativas que operam mais de 15 bilhões de crédito por ano, sem regulação do Banco Central, operando a governança dentro das suas formas internas, sistemas contratados, enfim, CRM, sistemas de crédito. Então, é um mercado que está longe de ter o nível de governança que os bancos têm, né? Que tem um nível de regulação também que os bancos têm, e eles têm uma importância sistêmica para o mercado financeiro muito grande. Então, como até o Davi abordou no painel anterior, é um mercado que vem evoluindo ao longo dos últimos 30 anos em governança, em tentar se autorregular na medida de dar um nível de governança para o sistema financeiro, para os fornecedores, etc. Então, o que nós temos aqui de pano de fundo é, nós aqui que estamos nesse painel, todos nós somos fornecedores de plataformas de crédito, temos participado desse movimento de evolução, né, ao longo desses últimos anos. Temos uma noção de que tem muito a evoluir. Eu acho que o que é importante aqui para esse evento é a gente despertar nos provedores de tecnologia e principalmente com relação à inteligência artificial, mostrar que caminhos e que oportunidades temos para contribuir para o aumento da governança, segurança operacional dentro desse segmento. Que muitos falaram que aqui é o futuro, o agro não é futuro, o agro é presente. O agro hoje corresponde a mais de 30% do esforço de trabalho da mão de obra do país, 26% do PIB. E tive recentemente com uma delegação da China, num evento da Sociedade Nacional da Agricultura, onde ficou muito claro que a China está de braço dado com o Brasil nessa situação de guerra fiscal que nós vemos lá fora. Então, eu queria aqui dar um kick-off na nossa conversa. Eu gostaria de colocar aqui e pedir para que os meus parceiros aqui de cima, Fabrício e Carol, coloquem um pouquinho da sua jornada profissional até agora e aonde as empresas que vocês estão se posicionando em relação a esse fluxo aqui e onde pretendemos chegar em termos de visão do agro para o crédito no futuro. Vale lembrar que a tecnologia e a inteligência artificial não estão só no crédito no agro. Hoje existe um espaço enorme em outros segmentos do agro. Dentro da porteira, inteligência artificial na identificação de patógenos, no acompanhamento de aplicação de produtos, de performance de produtos, enfim. Hoje a tecnologia, à medida que o 5G vai chegando no campo, a tecnologia vai criar uma revolução absurda no agronegócio. Mas eu quero colocar aqui, já inspirando os meus parceiros a primeiro falar da sua jornada até agora e depois sua leitura com relação a esse fluxo e as oportunidades que temos. Bom, falando um pouquinho de jornada, né? Eu acho que a jornada começa citando que é transformadora, né? Então a gente vem de um cenário de grandes evoluções rápidas e também de, às vezes, muitas lágrimas, muito sangue e aquele desespero para lidar com todas as adversidades comuns do agro. Então, acho que a realidade, né, dessa transformação, em primeira instância, é conseguir entender que risco não é exceção. Então, risco é parte dessa operação, é o que a gente vai precisar lidar aí ao longo de toda a jornada, para que a gente consiga, de fato, construir transformação tecnológica ali também. Então, a gente costuma dizer que o agro é uma indústria a céu aberto, né? A gente já viu isso em alguns outros painéis e é uma frase bastante marcante quando a gente está falando do agronegócio e, diferente de outros business, ele acaba sendo um negócio de fé, né? Então, fé de que o produtor vai plantar aquilo que ele disse que ele plantaria, fé de que ele tem, de fato, as fazendas e toda aquela capacidade produtiva que ele defendeu, fé de que vai chover suficiente para a semente germinar, fé de que na fase de maturidade dos grãos vai dar tudo certo para que a colheita seja boa. Então, é lidar muito bem com os aspectos de risco
entendendo que eles vão fazer parte deste negócio de um jeito ou de outro. E aí a gente vai precisar aprimorar toda a tecnologia para mitigá-los ou considerá-los aí dentro de um bom enquadramento de negócio, né? Então, ora você vai conseguir assumir ali um pouco mais de risco, porque eles cabem naquela concentração da carteira, ou você vai precisar trabalhar essa distribuição em termos de negócio, garantindo aí que ele incorpore a possibilidade da questão climática do sul, do norte, do centro-oeste. Então, entender essas particularidades vai fazer com que você consiga combinar os fatores de risco e manter aí um bom negócio na sua carteira, né? Eu acho que hoje em dia a gente já evoluiu muito e está falando muito do risco que é produtor. E aí isso faz com que a gente olhe operação por operação. Mas tem alguma coisa que fica por trás aí e que a gente tem que considerar também. Então, o risco da carteira, né? Toda essa concentração, ela precisa ser parte da discussão que a gente tem também dentro do processo, para que a gente possa olhar para isso pensando em garantir uma segurança nas operações que a gente está fazendo agora, né? Mas também garantir crescimento, garantir expansão. Então, dentro das minhas percepções e vivências, eu entendo que são passos, né, steps que são muito importantes dessa evolução. A gente já vê hoje muito mais tecnologia, que nos permite separar o joio do trigo quando a gente está falando do produtor. A gente já vê uma facilidade muito maior de fazer CPEs, então fazer instrumentos que são mais sólidos, e entende a fragilidade também de documentos como CPEs, se não estiverem bem estruturados, eles acabam não tendo valor nenhum. Então, acho que a gente olha já para uma arte de fazer bons documentos e não só de uma arte de fazer documentos rápidos. Então, são duas coisas que precisam se complementar em termos de jornada também. E, mais do que isso, é criar uma cadência de acompanhamento desses riscos. Então, não só fazer boas operações financeiras agrícolas, mas monitorá-las. Então, acompanhar a performance, garantir que tudo aquilo que pode ser uma adversidade, né, ao longo dessa operação, vai precisar, aí, de alguma forma, gerar inputs estratégicos para você mudar essa rota e garantir o recebimento. Então, é um pouquinho do que eu tenho visto de experiência em fazer bons negócios de crédito e, consequentemente, bons negócios de cobrança, até porque a boa cobrança, né, ela acaba vindo essencialmente da boa concessão de crédito também. Boa, Carol. Bom, queria adicionar algumas coisas aqui, talvez já pular direto talvez no tema do painel, né, que essa história da destravar oportunidades inexploradas, né? Acho que eu quero tocar um pouco nisso e, naturalmente, na parte de tecnologia. O Pimentel citou uma coisa no começo aqui que eu gostei muito. Ele falou essa teia, ela é muito brasileira, né? Essa estrutura matricial e, sendo totalmente direto ao ponto, bagunçada de financiamento, ela é muito nossa, ao mesmo tempo que esse volume também é muito nosso. Esse tamanho da agricultura também é muito nosso. O que a gente tem visto aqui, a Thrive tem 7 anos no mercado aproximadamente, a Agrométrica tem 15, a Magna está mais ou menos junto com a gente, deve ter uns 8 anos também. O que a gente vê do ponto de vista de tecnologia e pensando em tecnologia e oportunidade é que realmente o agro ele demora para poder a tecnologia ser adotada, só que a gente está exatamente na virada da curva. Então, acho que é importante falar dessa história da oportunidade, em particular quando a gente fala num ambiente de tecnologia, assim. Demorou muito para algumas tecnologias serem adotadas, demorou muito para elas serem acreditadas que funcionariam. Ao mesmo tempo que o agro tem uma dificuldade muito dele, que é a prova, né, o experimento da tecnologia, ele é muito custoso, porque você experimenta uma safra, você tem que esperar um ano para experimentar de novo, mais um ano para experimentar de novo. E isso, numa empresa de inovação, começando, né, como, né, a gente começou muito nessa lógica de trazer investidores que acreditassem no que a tecnologia pudesse trazer, é muito custoso experimentar e provar que dá certo. Só que depois de 7 anos, 15, está provado. E, em particular, o tamanho do setor é ainda mais provado. Acho que a grande beleza da gente agora entender que essa tecnologia funciona, da gente já estar no setor há muito tempo, de saber que o setor é muito complicado
e a gente conseguir agora destravar esse risco e mostrar esse risco em particular para o mercado de capitais, é exatamente chegar na parte das oportunidades que a gente está vendo no setor. Essas oportunidades eu estou falando não só do lado do financiamento, né, do crédito em particular, mas oportunidades do lado também de entender as soluções que já estão validadas e investir nisso, colocar ainda mais dinheiro nesse negócio, porque efetivamente algumas passaram por aquela arrebentação de experimento, né, e de problemas que a gente sabe que se passa uma empresa de tecnologia. Tocando um pouco na teia ali, e aí tocando agora na lógica da inteligência. Se a gente tem mais ou menos metade do crédito agrícola dentro de sistemas que não têm padronização, governança e que não tem nenhuma obrigação de colocar informação dentro do sistema do Banco Central, significa que o mapa do endividamento agrícola brasileiro é aproximadamente 50% cego. A gente não vê isso. E a gente, que eu digo, são os investidores. O que é a grande beleza do tipo de tecnologia que a gente está falando aqui e que a gente traz para o setor já tem bastante tempo? É tentar deixar esse mapa menos turvo e colocar uma possibilidade do investidor saber que a oportunidade que ele está perdendo dos 26% do PIB, ele agora consegue entender um pouco melhor, diversificar um pouco melhor, aprovar um pouco melhor, cobrar um pouco melhor e, consequentemente, ter uma oportunidade gigantesca em cima disso. Acho que ainda existe muito investidor com medo do agro, em particular em 2 anos seguidos como esse que a gente está vivendo, mas entrar no ápice da curva naturalmente não é um bom trade, né? Em geral, você tem que pensar que quando o setor está nesse movimento de baixa, é que pode ser o bom momento para poder entrar realmente. Em outras palavras, e resumindo bastante, eu acho que o agro, para quem entende, para quem já acredita que a tecnologia no setor realmente é válida, eu nunca vi um momento de entrar tão bom quanto agora. Tá? Até porque tem muita gente saindo, então isso é maravilhoso. Você está limpando quem não entende nada, você está efetivamente só colocando quem sabe o que está fazendo no setor, e não só as empresas de tecnologia, mas também os investidores têm uma oportunidade muito boa agora. Acho que é isso, acho que é o meu panorama inicial aqui sobre o problema. Fabrício, é bom quando a gente tem essa situação do pessoal saindo. O problema é que o pessoal que vai saindo vai falando mal do agro, né? Porque ninguém admite o erro próprio, né? Todo mundo tem, do ser humano terceirizar o erro. Não, esse setor é muito... E de fato, o setor é complexo. Eu tenho 40 safras, então, já do tempo que nem CPR existia, era contrato de compra e venda quando você fazia barter, era uma loucura, porque a interpretação do juiz lá na ponta, e eu acho que nós também temos que entrar um pouco, navegar um pouco na formalização aqui, não só na questão da concessão do crédito, mas o pós-concessão, que são elementos de complexidade muito grande. Mas eu vejo que isso já vem gradualmente clareando. Hoje você ter a obrigatoriedade legal do registro da CPR com garantia real, para mim já é um avanço extraordinário, porque, como você colocou, metade a gente não enxerga, né? Metade a gente não enxergava também. Há 3 ou 4 anos atrás, a gente nem acessar o SCR a gente acessava. Era uma navegação no escuro total. Então você não enxergava nem o crédito comercial, nem tampouco o crédito do mercado financeiro. Hoje, a gente, através de parceiros, a gente tem franqueado o acesso às plataformas do Bacen. Com isso, a gente já consegue enxergar uma parte da exposição, né, desse tomador, e a outra parte que é a CPR, que você começa a enxergar dentro das plataformas de registro. Então, a gente começa a ter um pouco mais de claridade, mas eu acho assim, se você não enxerga o todo, sempre sua análise vai ser capenga, porque, ok, o que guarda esses 20, 30 ou até pode ser 60% que você não enxerga, né? Então, esse é o aspecto que eu quero colocar aqui agora para vocês. E para o público daqui, que existe uma oportunidade aí. A Nancy colocou isso lá no outro painel, né? Aos poucos, o jurídico também vai se movimentando. Hoje, ONR, né, que é o Operador Nacional de Registro de Imóveis, apesar de estar a passos de tartaruga,
avança na automação dos cartórios, que é uma coisa que o Davi até colocou a questão da Ucrânia, que quando a Ucrânia pegou a nossa lei da CPR, eles já, o primeiro movimento deles foi automatizar os cartórios. E lá na Ucrânia, os cartórios têm dois tipos, o público e tem cartório privado também. Todos eles operando dentro do mesmo nível de automação. Isso é uma coisa que eles estão muito adiante de nós, pelo menos estavam antes da guerra, e agora nós estamos caminhando a passo de tartaruga aqui. Então eu quero colocar para você, Carol, para você, Fabrício, aonde está a oportunidade de empresas que podem estar agregando mais tecnologia para nós, onde está a oportunidade nesse quesito, após a aprovação do crédito? Eu acho que a primeira grande oportunidade é manter essa cultura de gestão de risco. E, mais do que isso, fazer com que tudo aquilo que a gente está sofrendo ou está aprendendo, de alguma forma, fica retida, né? Então, a gente vê um grande movimento de capacitação de pessoas, uma grande movimentação do setor em termos de gente saindo, como foi colocado, gente entrando. Mas muito desse conhecimento, às vezes, está na cabeça das pessoas. Está no caderno, está no copia e cola, enfim, isso não fica retido de alguma forma. E agora que a gente está nesse movimento da tecnologia já ter sido, né, comprovada como essencial e não mais uma opção, é um movimento também de vislumbre. Então, a gente vê a paixão que a gente vai desenvolvendo por cada uma das ferramentas ali. E aí, isso é super importante, porque mostra que a gente está se posicionando, a gente está aumentando a régua juntos aí para esse mercado também, de alguma forma. Mas, no fundo, se a gente ainda está transitando muito desses sistemas, acontece uma grande falha, que é não estar guardando esse aprendizado. Então, falando de depois da formalização, eu tenho visto um grande desafio e desacoplamento das garantias e o campo. Então, a gente vê, através do próprio monitoramento por satélite, que lá na hora de dar crédito, a gente talvez não tenha conseguido balizar muito bem a capacidade produtiva do produtor, para que isso balize, consequentemente, a capacidade de pagamento dele. Então, você fez o processo... E a próxima análise, né? Acho que a retroalimentação do dado em cima do que você aprovou anteriormente, para poder validar se aquilo ali estava certo ou não. Acho que isso daí é uma oportunidade gigantesca também, realmente. É exatamente isso. Então, fazer com que esse conhecimento, né, esse aprendizado, ele fique retido, para que no próximo ciclo de crédito você possa entender que o produtor mudou de milho para algodão, para que você possa entender que ele não tinha 500 hectares, na verdade ele tinha 300, para que você possa entender que o risco climático de alguma forma penalizou aquela produção, mas ele foi climático. Então, para isso, você pode fazer um seguro paramétrico para contornar essa situação ou não. Essa quebra de produtividade, ela se originou de uma área recentemente aberta, então você vai ter que arrumar algum outro recurso para conseguir conduzir aquele cenário de risco a posteriori. Então, enfim, essa paixão por diversas tecnologias que acaba fazendo com que a gente também esteja se posicionando com combinações. E aí isso não está sendo guardado, isso não está sendo retido de alguma forma, para que os novos ciclos eles sejam mais sábios, mais seguros do que aqueles que a gente rodou. Então, eu acho que isso é um passo super importante. E um segundo ponto que para mim também é super importante dentro desse cenário de gestão de risco é a conexão entre as áreas. Porque à medida que você tem o crédito tirando oportunidades do comercial, porque já enxerga que aquilo hoje é um risco, né, que não se via antes, você vê que começa aquele cabo de guerra, né? Então, o comercial quer puxar negócios que talvez hoje já não sejam tão bons assim, e o crédito quer ser o guardião da política de crédito. Então, como é que você vai colocar negócios de fato bons na mão do seu comercial? Então, você não pode simplesmente só tirar, você tem que conectar todos eles para que eles, combinados de formas mais fortes, né, sólidas, possam ser juntos esse guardião do negócio. Então,
para mim tem esse ponto também. Não basta a gente vender produto, a gente tem que integrar serviços inteligentes que protejam e alavanquem o negócio, considerando todas as partes que estão envolvidas. Então, desde o comercial, o crédito, a cobrança, o consultor tem que fazer parte dessa jornada também. Então, ela tem que ser uma jornada edificante para o negócio. Senão, vai ser ainda uma ponta solta que vai levar esse cenário ainda a algum tipo de insucesso, né? Carol, você tocou num ponto muito legal, cara. E acho que, falando talvez em palavras diferentes que você falou, que eu gostei bastante. Essa cultura de acreditar na tecnologia dentro do crédito, ela é nova. A gente viu isso acontecendo na nossa frente agora, tem pouquíssimo tempo. Consequentemente, começa a se acreditar também na importância de ter uma interoperabilidade de sistemas, de traduzir isso para a parte comercial, de entender que é importante salvar o dado da aprovação do crédito, que é importante rotular aquele dado de uma forma que você consiga usar no futuro, que é importante você conseguir produzir dados dentro do seu sistema, retroalimentar aqueles dados para uma nova análise na próxima safra. E, de novo, acho que podemos dizer com certa felicidade aqui, eu acho que a base foi feita, a base de criar, né, no analista ou no gerente comercial, na verdade na empresa inteira, né, em todos esses 50% aí que a gente está falando da oportunidade, de criar neles a cultura de que tem muito a se tirar da tecnologia. E que só começou. A gente vê as grandes empresas ainda gigantescas, você não consegue pegar mais do que 5 safras bem estruturadas dentro do sistema. Né? Os dados totalmente salvos, bonitinhos, conectados, como que foi a análise de crédito, o pedido de crédito, a análise de crédito, como que aquele crédito efetivamente se foi pago ou não foi pago, se aquela renegociação foi feita ou não em cima daquele crédito. Ou seja, essa linha de rastreabilidade da informação para você poder calibrar modelos ou oferecer novos produtos, né, ou pensar em novas formas de você atuar dentro da empresa, isso agora está finalmente, né, tá na cultura, né, ou pelo menos está entrando na cultura do analista de crédito. Acho que tem muito ainda do lado educacional aqui, o Pimenta já estava falando sobre isso antes, por isso esse riso nosso. Acho que agora tem a base da feita, né, tá pelo menos validada e já não é mais chacota, né? Acho que agora todo mundo tem que trabalhar em cima disso. Hoje de manhã, pegando um gancho aqui da Carol e depois seu complemento, Fabrício, hoje de manhã teve uma apresentação da Marcela, que é uma pessoa que analisa muito essa questão comportamental. Muita coisa foi colocada aqui, o que vira a percepção do colaborador no momento que ele se sente ameaçado da tecnologia nova e gerou toda uma discussão também com relação à cultura da empresa, que eu até falei isso no último Conacred e depois falei no roadshow de Ribeirão Preto, quando eu fui indagar um diretor comercial da Cipgang, no caso, que eu falei, poxa, no seu slide não aparece a cultura do negócio como fator de risco, né? Porque é mais ou menos o que a Carol colocou aqui. De que adianta, e a Marcela colocou hoje de manhã isso aqui, de que adianta você ter a melhor tecnologia à sua disposição se a cultura do negócio não está voltada para a gestão de risco? Porque a gente está observando agora que muitas vezes uma empresa pode deixar de vender 20%, mas ela não pode deixar de receber 20%, principalmente no sistema de distribuição e cooperativo. Existe uma lógica que aos poucos vai sendo, na minha leitura, suplantada por uma gestão de risco cada dia mais percebida pelas empresas, principalmente aquelas que têm margem pequena, sistema de distribuição, mesmo as cooperativas. Não tem como você sobreviver a esse mercado, cada dia mais competitivo. As empresas chinesas de química estão entrando agora, achatando as margens da indústria. E como é que você vai sobreviver se você só ficar pensando em metas de vendas? Make the numbers, né? Como é que você vai só pensar em meta no momento em que você tem todas as complexidades que estão dentro do nosso segmento de gestão de risco do agro, o clima? Vale lembrar que aquele fluxo, por que aquele fluxo
é compartilhado pelo crédito comercial e não é todo ocupado pelos bancos, simplesmente porque nós não temos seguro rural no país. Nós só temos 10% da área cultivada lastreada numa apólice. Isso justifica porque no Brasil chega num ponto que os bancos, é aqui o meu limite de exposição para o agro. Então agora você que vende fertilizante, você se vira vendendo seu portfólio no prazo safra, o químico também e tal. E aí você delega a área de vendas, basicamente fazer o número da empresa e, se der problema, empurra para o back-office de crédito. Então essa é a realidade que vivemos hoje. Tivemos um problema na safra 2005, tivemos problema na 2011, tivemos 2017, agora tivemos problemas de novo. E à medida que vamos tendo cada vez esses problemas, coloca-se um tijolinho a mais em favor da gestão de risco, da automação do crédito, da necessidade de usar inteligência para o crédito. A cessão do crédito para o mercado financeiro. Da cessão para o mercado financeiro, que exige uma governança que, apesar das empresas não serem reguladas pelo Banco Central, as empresas tomadoras dos títulos são reguladas pela CVM. Então, no final do dia, a coisa vai descendo o rio abaixo até chegar lá na ponta originadora dos títulos. Bom, nós temos aí 8 minutos e eu queria colocar uma última questão para vocês. Nós falamos da cultura, um pouco da tendência. Agora, uma coisa que foi colocada aqui também no evento é a preocupação que as pessoas têm em perder o seu emprego para a inteligência artificial. E foi interessante porque teve um slide muito emblemático, eu até coloquei no grupo de crédito, que coloca lá, assim, aquele que está no patamar da mediocridade deve se preocupar. Mas aquele profissional que tem um nível de engajamento, que tem um nível de qualificação, aquele que se preocupa em evoluir dentro da gestão de risco, porque não vai ter inteligência artificial que vai fazer tudo o que o analista de crédito do agro precisa fazer. Vai ter sempre que ter o profissional na decisão na ponta. A inteligência artificial vai permitir que ele se otimize a informação e acelere sua decisão. Mas não vemos o profissional de crédito basicamente sendo substituído por qualquer tecnologia. Queria uma leitura de vocês nesse sentido. Eu costumo dizer que a peça mais importante da tecnologia é a que fica atrás do mouse. Porque, no fundo, se a gente não tem ela, a gente acaba tendo um montante de dado que não serve para nada. Nenhuma informação é boa se ela não puder ser consumida, no fim das contas. Então, a gente está falando de uma necessidade que é usar os dados para trazer uma direção estratégica, mas tem que ter um tomador dessa decisão. E essas pessoas, elas são as pessoas de maior massa crítica para analisar aquilo e trazer toda uma bagagem que tem que ser combinada também. Então, vai ter que ter gente com a capacidade de olhar para o aspecto de compliance socioambiental, vai ter que ter gente capaz, né, de conseguir mensurar não só a existência de um embargo, mas o quanto que ele vai custar, de alguma forma, na liquidez daquele cliente se a produção for embargada no meio da safra. Então, eu acho que são essas especialidades que elas precisam pertencer também ao negócio, né? Então, a gente falou inicialmente, né? É um negócio cheio de riscos elevados e riscos combinados. Então, você precisa ter uma galera muito boa de crédito, uma galera muito boa de clima, uma galera muito boa de satélite, uma galera muito boa de cobrança. Enfim, você tem que combinar todos esses aspectos, entendendo, sobretudo, que tem sempre alguma coisa que você pode fazer de melhor. Então, você deixa a tecnologia fazer aquilo que traz eficiência, padronização, facilidade, né? E enfim, que otimiza o seu tempo, que padroniza ele, que te dá a chance de fazer uma governança,
E aí você vai se ocupar com aquilo que você pode fazer de melhor no dia a dia. Ou que você nunca fez, né? Ou que você nunca fez, mas aí também é uma questão de perfil que você vai precisar, né, mudar talvez essa percepção e se colocar diante de uma era nova. É que eu acho que o meu ponto do que nunca fez, ele toca até no seu ponto anterior sobre abrir espaço para uma cultura de dado, e de analytics, principalmente. O que eu quero dizer com isso? Se a tecnologia traz para o analista de crédito a possibilidade dele, 80% do tempo dele antes que era em automação, análise de dados e busca de dados. Abriu 80% de espaço no meu tempo aqui. Significa que eu posso ser substituído posso ser demitido? Na verdade, significa que esse tempo agora livre dele vai ser usado para alguma coisa que também a competição está usando naquele momento, que é para poder analisar o dado melhor, aplicar aquilo em outra coisa, tentar ganhar dinheiro de alguma outra forma. Ou seja, existe um shift de função. Né? Você não desemprega a pessoa, você shifta o que ela fazia antes, que era automatização. Estava na concessão e agora ele vai ficar, por exemplo, na gestão de garantias. Por exemplo, ser muito mais ativo na gestão de garantias ou inteligente, talvez, na gestão do portfólio dele. Porque não tinha tempo antes para poder fazer isso e também não adiantava contratar um monte porque a margem não permitia. Então, se você abre espaço e a margem aumenta, você, teoricamente, consegue, entre aspas, investir nessa margem para você conseguir tirar mais do tempo que o analista tinha antes e que antes era só automatização mesmo. Você coloca, às vezes, ele também como um articulador, né? Uma pessoa que vai estar mais próxima do crédito com alguém do comercial e, consequentemente, do campo. Então, você vai conseguir estreitar e reduzir o desacoplamento, que também Exatamente. gera dificuldade para você tomar decisão. Só que uma coisa que não tem o que fazer mesmo, e isso daí vale para todos nós em qualquer função, o analista tem que saber que ele tem que dar um passo além agora no que ele precisa saber e no que ele precisa fazer. De fato, se ele ficar só na mediocridade, como o Pimentel colocou... Tem que sair da zona de conforto. Tem que sair da zona de conforto, não tem o que fazer. Ele vai ser obrigado a fazer isso, é inevitável. Eu acho que o que vem, todas essas tecnologias disruptivas, ela vem para chacoalhar a goiabeira. A verdade é que ali, dentro do departamento de crédito das empresas, algumas coisas vão ter que mudar no sentido de acomodar as novas atividades à realidade que tem aí e as demandas que o mercado tem, seja na governança de títulos, seja na análise da evolução da safra, que muitas vezes o pessoal dá o crédito e espera o 30/4, o pagamento da safra verão, e não desenvolve nenhum tipo de atividade... Inteligência dinâmica, né? Atividade prospectiva, ou a visita de campo, ou até o acompanhamento satélite. Tem empresa que tem a ferramenta, mas ninguém usa. Né? Isso é um problema também. Pimentel, teve um painel anterior aqui que eu ouvi uma coisa super interessante. Eu estava falando sobre crédito no varejo de pessoa física, né? E falando que hoje os modelos e a tecnologia e a abundância de dados, é engraçado eles falarem de abundância de dados, onde a gente ainda está falando sobre a cultura da criação do dado, né? Buscar o dado. De buscar o dado. A abundância de dado está fazendo com que algumas empresas no varejo hoje troquem a política de crédito deles e os modelos de análise e tomada de decisão todo dia. Né? Por que eu estou mencionando isso? É importante para o analista também nessa função nova que ele vai ter, de ser de ver a inteligência por trás do que ele faz, de olhar os outros setores. Né? O agro, ele demora para poder algumas coisas chegar no agro, mas se você olhar outros setores, você consegue ter meio que olhar no futuro ali de onde as coisas vão chegar. Né? Eu acho que isso também toca muito no que eu acho que o analista, e sinceramente, eu acho que isso deveria ser super excitante para eles, porque é um papel muito mais legal de ser feito do que ficar buscando dado e consolidando dado no Excel. Né? Acho que esse que é o ponto. Engraçado que, falando em dado também, eu vi uma palestra hoje também que o pessoal estava discutindo a questão como as tecnologias e as análises estatísticas evoluíram e a capacidade que existe hoje do computacional de você processar informações muito mais complexas, enfim. E aí eles estavam colocando, nós começamos lá atrás nos bancos, fazendo regressão logística, regressão linear. Aí ele fala assim, hoje o volume de informação é tão grande que você já não consegue mais trabalhar com essas métricas. Eu tive a oportunidade de fazer 2 estudos estatísticos para uma empresa de fertilizante e para uma empresa de máquinas. Uma era para vendas e a outra para máquinas. Peguei 3 estatísticos da Unicamp para cada caso, caras top. Todas foram inconclusivas quando se fala em agro. Por quê? Você tem tantas variáveis, clima, preços agrícolas, custo de produção, taxa de juros,
distribuição da chuva ao longo da safra, né? E olha, foi um negócio bizarro. Então, assim, quando se fala em trabalhar os dados no nosso segmento, nós estamos agregando uma complexidade muito maior do que o varejo. Muito maior que o Bem varejo. maior, sim. Então, assim, temos uma avenida aí de oportunidade no processamento de dados do agro para efeito de crédito ou para vendas também, porque eu acho que tudo que você fizer olhando para o crédito no agro pode ser aplicado para vendas também. Minha leitura. Concordo 100%, as coisas estão super ligadas. Eu acho que, puxando o seu gancho, a gente está na fase de sacudir a goiabeira. Primeiro vai cair maçã, você nem imaginava que tinha maçã ali no meio. Aí vai ficar, né, as goiabinhas ali mais... já está homogêneo, só tem goiaba agora, mas tem umas goiabinhas que já está podre, outras estão com bichinho, a outra está madura demais, enfim. E aí é conseguir trabalhar tudo isso e transformar a forma como as pessoas vão olhar para esse processo de transformação digital, mas também de grandes oportunidades. Gente, eu acho que o nosso tempo agora esgotou. Quero agradecer o Fabrício, a Carol pela contribuição. Foi muito legal o bate-papo nosso aqui, informal, né? E informativo. Espero que as pessoas que vão ver o vídeo também, no futuro, absorvam alguma coisa que a gente quis transmitir aqui nessa oportunidade. Quero agradecer mais uma vez a Maíra aqui da Conacred, que vamos ter o Conacred em novembro. Se alguém quiser se aprofundar no crédito do agro,